Eu digo que eu sou a primeira juíza negra Rastafari de cabelo vermelho do Brasil. Também foi que prolatei a primeira sentença, fazendo menção, fazendo referência à discriminação racial neste país. Uma senhora, uma doméstica, ela foi a um determinado supermercado, prefiro não citar o nome. Quando ela foi sair, um funcionário deste supermercado mandou que ela parasse porque ele precisava averiguar a bolsa, porque ela tinha colocado dentro da bolsa um frango congelado e um sabonete. E ela, apesar de doméstica, coitada, analfabeta, ignorante, sem maiores conhecimentos, ela se apertou na bolsa e dizia para ele: não vou lhe mostrar minha bolsa, não vou abrir minha bolsa, não vou entregar. Só entrego se você chamar a polícia. E eles realmente não acreditaram na palavra dela, ela negra, e chamaram a polícia. E quando a polícia chegou, que abriu a bolsa, não tinha nem o frango congelado e nem o sabonete. E eu não sei se para sorte dela ou não, ou sorte minha, também não sei, este processo, na hora da distribuição, foi distribuído para mim. E na hora eu fiquei meio assustada, mas eu disse: não, eu tenho que levar a bom termo. E pesquisei, estudei bastante e prolatei a sentença. Hoje eu soube que esta sentença está divulgada nos Anais de Paris. Ela foi publicada também em um livro de um renomado jurista, Orlando Gomes. Então isso me deixa muito feliz, é sinal que eu trabalhei como deveria trabalhar. Eu já fui discriminada em todos os lugares, inclusive em plena mesa de audiência. Nós acabamos de ver esse depoimento histórico da Luizlinda Valois, que, como ela mesma disse, foi a primeira juíza negra do Brasil. O que mudou desde que o Brasil teve sua primeira juíza negra? O preconceito diminuiu? Os negros ocupam mais espaço na magistratura? O Conselho Nacional de Justiça editou em 2015 a Resolução 203, que estabelece a reserva de 20% das vagas dos concursos públicos da magistratura para negros. E este é o tema de hoje do nosso Reflexões. Aqui ao meu lado está a consultora da TV Justiça, Gisele Reis. Muito obrigado, Gisele. Como vai? Tudo bem? Olá, André. Até muito tempo atrás, a gente só via brancos ocupando posições de poder, posições de destaque, posições de autoridade. E olha que nós já temos aí mais de 129 anos da abolição da escravatura. E até hoje não foi possível alcançar esse equilíbrio, essa igualdade entre brancos e negros. É um descaso histórico que precisa ser, obviamente, corrigido, né? É verdade. E para isso nós temos aqui, contamos com a presença hoje de dois ilustres convidados. Vamos ver quem são eles. Fábio Francisco Esteves é juiz de direito, professor e doutorando em direito público. Fábio César Oliveira é juiz federal, mestre em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e acadêmico visitante na Universidade de Colômbia, em Nova York. Bom, agradeço a presença dos nossos convidados hoje aqui para debater esse importantíssimo tema, né? Tendo em vista, inclusive, como eu dizia, a questão histórica, não é? Acho que a questão histórica é aquela que mais revela a necessidade de que a sociedade tome posições de vanguarda nesse tema, não é? Quer dizer, que haja de fato algo que possa permitir que esse desnível histórico que tem suas origens e que nós conhecemos bem possa de alguma maneira ser rapidamente superado, né? Nós não podemos esperar que isso se dê de uma maneira não rápida, não célere, porque não é mais tolerável, não é isso? Professor, acho que talvez uma das coisas que mais chama a atenção é que, a despeito desse longo passado do Brasil de escravidão, a população brasileira é composta, no último censo do IBGE de 2010, 50,7% dessa população é negra, pretos e pardos. E ainda assim, no último censo do CNJ, feito em 2014, nós tínhamos um número de 15,6% de magistrados negros, né? O que revela uma disparidade que não foi vencida pelo tempo, que não foi vencida pela modernidade, pelos avanços pelos quais o Brasil passou, e ainda assim a gente consegue identificar essa disparidade na representação de pretos e pardos, população negra no Brasil, no exercício da magistratura. E esse número de 15 ponto alguma coisa por cento, ele é um número até mesmo relativo, porque ele inclui
pretos e pardos. Se baixa para o preto, é 1,4%. E quando a gente vai verificar esse número mesmo, ele é ainda menor, até porque no encontro de juízes e juízas negras no Brasil, nós literalmente catamos alguns negros e normalmente a gente liga para os tribunais para verificar onde estão esses juízes, quem são sempre os mesmos, né? E aí não passa de 1 ou 2. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, na Justiça Estadual, nós temos hoje 3 juízes negros, um é aposentado. Foram as únicas pessoas que o tribunal e a associação de juízes lá sabia da existência enquanto juízes negros, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós somos 5. No Mato Grosso do Sul, a referência era de 2. Então, esse censo do CNJ, mesmo o censo do CNJ como o da AMB, se relermos esse censo, certamente os números serão ainda menores. Isso certamente é reflexo daquilo que foi, na verdade, não sei se eu poderia dizer de uma maneira velada ou não, imposto, né, pela sociedade, porque nós vemos, por exemplo, que as crianças, elas tendem, por exemplo, a achar que as bonecas brancas, por exemplo, elas são as mais bonitas, são as boas. Normalmente, as posições subalternas sempre foram posições que foram delegadas às pessoas negras. Quem é negro, e eu falo isso até mesmo por também já ter sofrido situações dessa natureza, e eu estou aqui com mais outros 2 colegas negros também. Então, quem é negro, ele sabe exatamente quais são os preconceitos que já presenciou, né? E é difícil exigir da pessoa branca pensar de modo revés, assim, se colocar na posição do negro para poder pensar e entender como é que é essa questão do racismo. Porque quem é negro sabe exatamente que em diversas situações o olhar é diferenciado, as oportunidades são diferenciadas. Como é que é a opinião de vocês em relação a isso? Eu acho que o ponto que você destacou é bem interessante, porque as ações afirmativas elas conseguem ser explicadas por 3 principais argumentos, né? Talvez o primeiro seja esse, que é reparar uma discriminação histórica e sistêmica. E os 2 outros argumentos são, é o efeito simbólico, que é você assegurar representatividade a um grupo que, de alguma forma, não encontrava participação em uma determinada instituição política da República. Então, você tem a importância de você garantir uma representatividade, não só descritiva, mas também substantiva. Pessoas podem verificar agora que negros conseguem ascender ao Poder Judiciário. E essa participação maior desse grupo, que historicamente foi subrepresentado, ele também assegura, e esse é o terceiro ponto que se defende as ações afirmativas, uma maior diversidade de pontos de vista. Hoje, quando você vai construir uma decisão judicial, você permite que diferentes perspectivas sejam levadas e as perspectivas de pessoas que passaram por essa situação de discriminação, pessoas que passaram por situações de preconceito, a esse processo decisório. E muitas vezes no colegiado, em que você troca com frequência opiniões e posições com seus colegas, os juízes também, que às vezes não tiveram essa experiência, podem adquirir e aprendem muito ao ouvir esse relato, essa perspectiva, essa nova visão que talvez um magistrado que sofreu de alguma forma preconceito pode angariar ou acrescentar na resolução de uma questão. Agora, isso que o Fábio coloca, não é? No fundo, tem 2 situações, eu acho que muito importantes. Uma que é a questão histórica, que ela parece que, em termos de falta de representação, não é? Falta de participação, falta de acesso, apesar de ter havido progressos nos últimos tempos, a diferença ela continua sendo muito grande. Ou seja, isso parece nos colocar diante do dilema de que não é possível aguardar que a situação se equilibre de uma maneira, aguardar de uma maneira natural, vamos dizer assim, né? É preciso que se implementem mecanismos para isso, e aí entram as questões das ações afirmativas e das cotas. Mas mesmo assim, há muitas pessoas que são extremamente e rigorosamente contra, né? Como é que a gente pode explicar esse fenômeno? E uma coisa, antes de responder a questão das cotas, é uma coisa que é muito forte na magistratura, que eu tenho observado, quando a gente pensa que as funções de menor importância são destinadas para determinados grupos de pessoas, naturalmente os excluídos,
Hoje a gente tem que pensar que determinadas funções, elas não são destinadas a determinados grupos. Uma coisa é dizer que o gari está destinado ao negro, ao preto, e outra coisa é pensar que a magistratura não está destinada a um determinado grupo de pessoas, que são os negros, né? E aquilo que a gente começa a verificar ausências, né? Eu estou vendo que é o seguinte, a carreira, as instituições, principalmente a instituição da magistratura, ela é programada para não ser de negros. Então, isso é um desafio que há cotas, que os programas de ações afirmativas terão que incrementar. Não basta simplesmente... E nós vemos aí, nós estamos com 12 anos de cotas na Universidade de Brasília, no curso de Direito, por exemplo, né? Então, já era o momento de verificarmos uma pequena, ainda que pequena, mudança, né? Um avanço. E nós não observamos isso. Nós não tivemos avanço nenhum nesses 12 anos que temos estudantes, nós temos pelo menos 8 anos de estudantes negros saindo da universidade formados em Direito. E mesmo assim, não impactou na magistratura. Não impactou na magistratura. A Escola da Magistratura do DF tem um programa de bolsa para negros, para estudar para o concurso, que não aparece candidatos. Então, o problema é outro. O problema é nós verificarmos se essa profissão, se a magistratura, ela é concebida culturalmente, ou uma representação social dela, se é efetivamente para negros. Se nós, negros, vemos a magistratura como uma carreira possível para nós. E isso não para efeito de exclusão ou não. É uma normalização de ausência. A gente olha para a magistratura e não vê negros e isso foi naturalizado. Não que o tribunal, que a magistratura exclua, mas há uma representação social de que essa profissão não é para negro. Tanto que, em alguns debates que eu estou presente, que eu tenho frequentado, as pessoas, nossa, mas eu nunca vi um juiz negro. E a notícia do primeiro encontro nacional de juiz negro chamou atenção para isso. Poxa, mas juiz tem cor? Né? A própria magistratura nos perguntou isso. Então, a ação afirmativa é algo mais do que necessário, é algo que eu acredito ser apenas o início da discussão, né? Ela é só um instrumento, um recurso que precisa ser reelaborado para esse fim, porque aqui não é pensar simplesmente uma falta de acesso, mas é repensar uma ausência naturalizada, uma ausência que está ali na instituição, na própria carreira, e que, se nós formos recensear, aí, digamos, futuros juízes, candidatos negros, nós teremos um número pequeno. Mas por quê? Porque essa profissão ela foi constituída, ela é construída, ela é posta não para determinado público, que nesse caso eu destaco os negros. Gisele, o assunto é bastante complexo. Sim, é verdade. Nós teremos que dar seguimento aqui a umas reflexões um pouco mais profundas para a gente poder até esclarecer e compreender melhor essa situação, né? Então, vou pedir licença aos nossos convidados, nós vamos agora fazer um rápido intervalo e já voltamos para conversar mais sobre a adoção de cotas para negros na magistratura. Até já! Reflexões está de volta. Hoje o nosso debate é sobre a adoção de cotas para negros na magistratura, estabelecida pela Resolução 203 do CNJ. E nós vamos dar, então, sequência, não é aquilo que a gente vinha conversando. Então, vou passar mais uma vez a palavra ao Fábio para a gente continuar conversando um pouco, refletindo sobre essa questão, não é, que tem um pouco a ver com a imagem da magistratura também, não é? Quer dizer, qual é a cara dessa magistratura, não só em termos de acesso da população negra e das pessoas, daqueles que se formaram em direito, não é? E que quiseram eventualmente fazer concurso para magistratura, mas também em termos de pensamento, não é mesmo? Sim, eu penso que um Estado democrático de direito não é porque o poder não tem seus membros eleitos que não tem que se falar em representatividade, né? Principalmente quando que na ponta julgadora, do lado do julgador, você tem um percentual extremamente baixo de negros e na ponta dos julgados, de quem está sendo julgado, especialmente na área criminal, esse número ele é inversamente proporcional, aliás, ele é extremamente gigante lá quando a gente vai olhar o direito penal, por exemplo, né? Esse número é uma reflexão para a gente, né? E essa questão da aceitação ou não do sistema de cotas, para além da sua constitucionalidade, eu acho que a gente precisa entender o aspecto antropológico, o aspecto cultural disso. Não se trata apenas de uma reparação histórica, mas é também uma questão real, atual. É provado que o negro e o branco têm, independentemente das mesmíssimas condições, uma percepção diferenciada. E a percepção ela é discriminatória. Há um estudo em São Paulo, da Associação Nacional de Educação, que ele testa durante muito tempo 2 mulheres, até mesmo para ver também a questão de gênero. São mulheres com as mesmíssimas condições de formação social, cultural, financeira, e eles verificam que a mulher negra tem 20% a menos de chance do que a mulher branca.
Então, não se trata apenas de reparar, mas se trata do hoje. O senhor tocou aí nessa questão de mulher negra, eu imagino que na magistratura esse percentual seja ainda mais drástico ainda, né? Muito. Se já é difícil para o negro acessar, né, chegar até essa magistratura ou se enxergar como magistrado, para a mulher negra que sofre ainda o preconceito de ser negra e de ser mulher, creio eu que os desafios ainda são maiores. A maior parte dos marcadores sociais de diferença, eles tendem a ter um efeito de cumulação. Então, geralmente, as populações que já são discriminadas por algum fator que é socialmente entendido como desfavorecedor, quando tem um outro fator, eles vão se acumulando para reforçar ainda mais a exclusão. Nesse censo do CNJ que já foi comentado, se fez uma avaliação entre os magistrados que ingressaram entre 1955 e 81 e depois fizeram um recorte entre os magistrados que ingressaram entre 2002 e 2011. Nesse primeiro período de 55 a 81, 83,1% deles eram brancos, 16,5% eram negros. Em 2002 e 2011, passou 84,5% de brancos e 15,5% de negros. Então, a despeito do avanço temporal, nós tivemos ainda uma redução de negros ingressando na magistratura. E esse aspecto da representatividade, não é só, muitas pessoas criticam, às vezes, a ideia de ações afirmativas na magistratura por compreender que o ingresso na magistratura deve perpassar apenas uma avaliação técnica. Ainda que esse critério de mérito seja muito distinto, seja muito discutível, é muito importante entender que todas as instituições republicanas, isso já estava no Federalista, o James Madison já observava isso, elas devem, de alguma forma, refletir a composição da cidadania, da população, do povo em que aquela república está assentada. A gente não pode imaginar que um judiciário com uma desproporção tão grande entre os seus componentes, da população que ele deve, de alguma forma, julgar e analisar as condutas, possa executar bem o seu trabalho, ou então estar, de alguma forma, atento a essas demandas sociais, se a gente consegue ver uma discrepância tão grande entre a nossa demografia, entre a participação desses diversos grupos e a composição dos membros da magistratura. A gente percebe que a superação ela depende de uma força externa e não do próprio mecanismo, digamos, natural da sociedade. Sim. Né? Mas isso que você mencionava agora, né, Fábio, sobre a sociedade ainda permanece, né, em boa medida, com práticas que são práticas que colocam os negros numa situação ainda de dificuldade. Inclusive na própria magistratura, né? Não é o fato de já estar inserido na magistratura, já ter tido ingresso na magistratura, que isso diminui a intensidade do racismo. Na verdade, ele aumenta. A gente precisa entender também que o racismo, especialmente nessa questão de ascensão, ele se reelabora à medida que se percebe a reelaboração da pessoa. Tem graus. Tem graus. Né? Então, evidentemente que hoje o racismo a ser destinado, por exemplo, na minha atividade, enquanto juiz mesmo, né? Uma colega, uma juíza negra que eu tenho contato, ela tem a necessidade de se reafirmar intensamente o tempo todo, porque é uma juíza negra em que até o cabelo dela é questionado por efeito de credibilidade. Então, à medida que o avanço profissional, entre outras coisas, acaba que leva também uma reelaboração do racismo, se torna algo mais elaborado para alcançar essas pessoas. E isso prejudica a própria representatividade, não é, dos que já estão na magistratura, porque a representatividade, ela é, na verdade, a possibilidade de haver o pluralismo que se espera no judiciário. Porque um judiciário que pensa de maneira homogênea, não é, conforme a elite da sociedade, não é um judiciário que possa ser representativo da sociedade. Esse é o tipo de democracia que se espera minimamente do judiciário, não é isso? Sim, e é muito interessante que até os defensores mais modernos de ações afirmativas, eles tendem a afirmar a importância da empatia num julgamento. O quanto você se colocar na posição do autor ou do réu pode colaborar para você ter uma melhor avaliação das questões que são colocadas a julgamento. Essa maior empatia, evidentemente, ela vai ser mais profícua, vai ser mais fértil, se nós conseguirmos reunir mais vozes para ingressar no judiciário, se a pluralidade dessas vozes puderem lançar sobre um julgamento diferentes perspectivas e diferentes pontos de vista. E a ideia de participação de magistrados negros também. Hoje nós estamos aqui falando, contando parte da nossa história, para também que tem um efeito simbólico.
para que eventualmente jovens que vejam juízes negros e juízas negras possam também imaginar que um futuro eles possa ser distinto. Também é muito importante verificar que, às vezes, essa participação dos negros na magistratura não tem que ser tratada como um ato de heroísmo. Esse fato do extraordinário, ele não pode ser visto como se fosse algo que naturaliza uma prática historicamente feita. É preciso que esse heroísmo extraordinário ele seja corrente, que os jovens eles possam, tanto um jovem branco quanto um negro, eles se vejam com iguais condições de ingressar na magistratura. Mesmo na posição de juízes, os senhores já se sentiram, né, em situações de racismo ainda assim? Todos os dias. Narro, às vezes, e me divirto muito com situações, até embora hoje eu tenha tomado uma postura um pouco mais de defesa, é difícil, né? Porque realmente, quando uma pessoa diz para mim, inocentemente, de que ela nunca teve contato com um juiz negro, isso representa muito, né? Isso é muito representativo para uma sociedade como a nossa aqui do DF, que tem hoje quase 2 milhões de negros, se autodeclararam negros e tem 5 juízes. Isso, para mim, já é uma manifestação de racismo muito grande. Fora os atos do dia a dia, de uma audiência que o sujeito chega e duvida da tua capacidade, fora uma série de coisas que a gente tem que estar o tempo todo fazendo para se afirmar. O lugar onde moro, o lugar onde eu ando, o carro que eu ando. Sim. Sim, acho que até também uma coisa muito importante que o próprio juiz negro ele se sente com a necessidade dele ter que comprovar diariamente a sua competência. Então, talvez um colega que não tenha sofrido uma situação de discriminação, para ele a prática se torna muito mais natural do que essa dúvida constante em que se coloca quanto a efetiva posição, efetivo pertencimento de um juiz negro na magistratura. Então, ele tem que se mostrar cada vez mais produtivo, cada vez mais conhecedor das matérias que ele trata, porque a primeira impressão que se tem dele, geralmente, é que ele, na verdade, é inapto para o exercício daquele cargo, mas se deseja que isso mude. E para o juiz, às vezes, não encarar esse desafio grande, o que é que eu percebo, o que eu tenho falado um pouco? O embranquecimento. Ou seja, às vezes eu fico mais blindado, eu fico mais seguro se eu não me assumir enquanto negro. A gente teve algumas experiências assim durante o encontro, a gente ligar para alguns colegas negros para participar do encontro e aí eles até manifestarem, eu acho que você está falando com a pessoa errada. Por quê? Porque é difícil, né? É muito mais fácil, de repente, eu me importar como um não negro. Sim. E aí eu reagi muito naturalmente às exigências, né? Então, se eu me encaro como um juiz não negro, eu talvez não tenha que suportar essas exigências, cobranças todas. Isso é um fato, isso é um fato da magistratura, né? Hoje, por isso eu digo que os números, às vezes, se a gente for a fundo neles, nós teremos muitas revelações sobre essa negritude na magistratura, né? Essa pesquisa do CNJ foi com participantes que se autodeclaravam, né? Então, já se presume que quem se declarou nessa condição já consiga reconhecer em si a pertença ou pertencimento a um grupo negro, ou grupo preto, ou grupo pardo, que já é por si uma compreensão mais profunda da sua identidade, que essa identidade faz parte do ser que ele é, do ser que ele está na sociedade. O que a gente pode deixar, então, né, para a população negra, para os jovens negros? Eu acho que é um recado para a sociedade, reelaborar suas instituições. Eu penso que, para além de ações afirmativas, para além dessas oportunidades de igualdade de acesso, as instituições precisam serem reinventadas, né? A magistratura, especialmente, a magistratura ainda é considerada uma carreira de elite, uma carreira em que a postura exige do candidato uma série de padrões que exclui muitos deles, inclusive o negro. Sim, tem uma frase que eu sempre digo aos meus alunos, que meus alunos negros e as pessoas que participam de palestras que eu dou sobre esse assunto, que é: não acredite nos limites que as pessoas digam que você tem. Então, essa percepção de que a magistratura não é um lugar para o negro, assim como pode ocorrer para o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou mesmo para a advocacia, talvez uma construção que você tem que combater. De alguma forma, essa construção e a demolição desse pensamento é algo que faz parte e é uma construção conjunta nossa. Bom, e nós aqui no Reflexões esperamos também poder contribuir ainda aqui minimamente nessa mesma linha do que foi conversado hoje, não é, Gisele? É verdade, André. E o Reflexões chegou ao final. Queria agradecer a presença da consultora da TV Justiça, Gisele Reis, e dos nossos convidados, o juiz Fábio Esteves e o juiz Fábio César. Muito obrigado também a você que acompanhou o nosso programa.
E o Reflexões está disponível também no site tvjustiça.jus.br. Muito obrigado a você e até o próximo Reflexões.